que é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, que bom que você ficou com a gente aqui na TV Mundo Maior, programa A Caminho da Luz, todas as quartas-feiras, 16 horas, ao vivo. Por isso a gente quer a sua participação aqui no tema de hoje. Afinal, qual é a culpa que te paralisa, hein? Manda aqui para nós pelo zap 11 99643 3827. Olha, gente, e eu tenho um convite especial para vocês agora, que é com referência à nossa promoção da Mundo Maior, né? Então nós estamos aí com a promoção dos livros do autor Alberto Teodoro, que vocês estão vendo aqui na nossa tela, né? João Alberto Teodoro é autor dos livros Reencontro de Heróis, Lutando para Vencer e Um Amor Diferente, Nossas Escolhas, lançados pela Mundo Maior. O Reencontro de Heróis, Lutando para Vencer, fala sobre a Segunda Guerra Mundial, um cenário marcado por batalhas coletivas e particulares, onde corações apaixonados são separados e o amor não correspondido se transforma em vingança. Um Amor Diferente, Nossas Escolhas, fala sobre o amor em uma relação homoafetiva. Olha aí que atual. A mensagem é que o amor pode estar em todos os lugares e, quando puro, sempre une as almas com a luz do Cristo. E você pode adquirir esses livros pelo nosso site www.mundomaior.com.br ou pelo telefone que consta aqui no nosso GC, no 4966-5775. E aí, Suraya, qual é a culpa que te paralisa? Nossa, a minha culpa de hoje, nenhuma. De hoje, por hora, tá? Por hora. Por hora. E a gente segue aqui, Carlinhos, no Livro dos Espíritos, né? Não, esse é do nosso querido companheiro Francisco do Espírito Santo, pelo Espírito Hamed. É do livro Um Modo de Entender, Uma Forma Nova de Viver, que é maravilhoso. Maravilhoso esse livro, realmente. Ele diz assim: a culpa nos paralisa no tempo e ficamos soterrados sob os escombros de nossos desacertos. Ela interrompe nossas oportunidades de crescimento no presente em virtude de nossa obstinação neurótica em comportamentos do passado. Nada mais real, né? A gente ficar ali cristalizado. Nós ficamos abalados, né? Essa é a realidade. Quando você tem consciência do que você cometeu, ou vamos até dizer, né, a ignorância de cometer algo errado, nem nós mesmos calculamos os efeitos, né? E às vezes o efeito é tão maior que a gente entra, eu posso dizer, em desgraça mesmo, porque a culpa é uma desgraça. Um parafuso, né? Um parafuso assumido por nós. E aí, como você falou, é um parafuso que te enterra e que aí você não tem mais energia, você não tem mais vontade, você não tem mais capacidade de superar isso. E não é o que não é o que deve acontecer, né? Porque quando a gente não se desliga dessa culpa, simplesmente assume a ignorância do que fez, né, da nossa imperfectibilidade e falar, não, agora já foi, eu vou ter que cumprir, eu vou ter que colher aquilo que plantei, né, eu vou ter que colher. Quantos nós, aí as pessoas estão nos assistindo, principalmente nesses tempos difíceis financeiros, você investe em alguma coisa e não dá certo, né, e aí você acaba com as suas economias. Você fica tão paralisado, aí é problema com a família, de repente começa a entrar em vícios, beber, desânimo, depressão. Gente, são bens materiais, da mesma forma que nós perdemos
nós reconquistamos. Os grandes homens, os grandes vencedores, estão justamente em assumir o estrago, né? Engolir a culpa, mas ao mesmo tempo se livrar dela. E vamos para frente, força. Vai dar mais trabalho, vai demorar mais tempo, mas quando você tem fé, você tem resignação, você consegue vencer. Me lembra uma frase do Emmanuel que ele fala assim, que a culpa ela só é importante para gerar o arrependimento, né? E tudo aquilo que a gente começa quando você se apega nesse arrependimento e a partir dele você não toma nenhuma atitude positiva, ele passa a ser um remorso. Então, toda vez que você lembrar de um fato ruim da sua vida ou de algo que você fez e não foi legal e aquilo te paralisa no remorso ou só naquele arrependimento sem frutos, corre porque a coisa vai ficar feia, né? A gente adoece, a gente fica mal de saúde, a gente tem dor em tudo, a gente tem problema de saúde, as doenças psicossomáticas, a gente tem um monte de coisa, né? Como o Carlinhos colocou. A gente perde vitalidade, porque estas moléculas que formam aí o nosso corpo físico, elas são impregnadas desse fluido espiritual que a gente tem a obrigação de mantê-lo límpido. E quando a gente está lá culpada, etc., a gente vai intoxicando essas células. Aí eu fico pensando, se o arrependimento é necessário, é lógico, o espírito se arrepende daquilo que não fez legal. Ele só vai ser útil quando você se arrepende e bola para frente. Aí você vai pensar, o que eu posso fazer para modificar isso? Ou para colher um resultado diferente? Ou para vencer? Então, a partir daí, beleza, o espírito entrou em contato com a dor e dela ele colocou as mãos para criar uma nova possibilidade mais feliz e positiva. Então, só nisso que ela serve. Você se sentiu culpado, deu aquele start. A sua consciência, né, onde estão lá as leis de Deus, como diz Kardec, se as leis de Deus estão na nossa consciência, você despertou. Puxa, não fui legal com o Carlinhos, me arrependi. Só que se eu ficar arrependida e não fizer nenhuma aproximação para reverter a situação, ou pelo menos para dizer, olha, desculpa, fiz algo que não foi legal, você vai ficar com aquilo remoendo, né? Remorso, remoer, ruminando aquilo e não vai sair do lugar. Então a gente tem que pensar muito nisso, né, Carlinhos? Não, sem dúvida. E eu tenho uma experiência pessoal com um grande amigo de adolescência, que ele, aos 18 anos, tinha uma condição melhor e o pai acabou dando um carro para ele. E numa noite chuvosa, ele simplesmente perdeu o controle do carro, adentrou por um barraco e atropelou um senhor e deixou esse senhor paralítico. Foi algo extremamente lamentável. Eu tenho certeza que não era um rapaz com nenhuma índole negativa, ele não andava em alta velocidade, mas aconteceu. Né? Só que a cobrança dos pais, vamos dizer, a culpa que foi colocada para ele, e ele assumindo isso, era uma pessoa muito boa, lamentavelmente ele não aguentou. Um ano depois, foi algo que me marcou muito, que nós estávamos conversando, ele estava muito abatido, e eu conversei muito com ele, calma, né? Ele estava tristonho. Eu entrei para dentro de casa, ele andou uns 400 metros e se jogou embaixo de um ônibus. Ou seja, né? Essa culpa é um amigo que eu nunca esqueço até hoje, isso ficou muito marcado na minha vida, de quando a culpa gera, né? E quando nós não conseguimos, nós familiares, amigos, não temos a compreensão de respeitar a dor do outro ou compreender o erro do outro, né? Então nós julgamos e esse julgamento acaba paralisando mais a pessoa. Ou aquele que sofreu o acidente, mais ainda. E a gente sabe que nesses acidentes tudo tem uma razão de ser, né? Quando aquele que faz não tem a intenção, conhecimento positivo de realizar aquilo. E é o que acontece. Então, muito bem colocado pelo Hamed, né? Essa condição da gente não se paralisar, não se entregar
a nossa falha, porque somos humanos. Estamos num mundo de prova e expiação. O importante é como você falou, daqui por diante é outra história, é outro caminho. E eu tenho que caminhar mesmo com o peso da responsabilidade, mas ela se torna maior quando a gente tem fé, quando a gente tem família, quando a gente tem amigos e a gente crê que tudo tem uma razão de ser. E é bem legal porque se na justiça do homem, que é muito ainda precária, se a gente comparar a lei divina, a gente tem as questões, se é que a gente pode dizer, né, os crimes ou algo que você faz que tem lá, é doloso ou é culposo, né? Aquilo que diferencia, um você tem intenção, o outro você não tem a intenção de ferir. Então, da justiça divina também existe esta bondade que acolhe o erro como algo que naquele momento você não sabia fazer diferente, ou num acidente, numa infelicidade dessa, né? Eu sempre fico pensando, eu não consigo, como eu me sentiria, eu não consigo, né? Imagina, eu atropelar um cachorro, eu ia pegar ele ali de qualquer jeito e levar ele para ser tratado. Imagina se atropelar uma pessoa, né? Como é dolorido você viver com a culpa mesmo de ter causado mal a uma outra pessoa. Uma pessoa de bem, realmente, é uma pena e eu imagino como você não se sentiu culpado de não ter feito nada. Meio que, puxa, eu podia ter feito alguma coisa? E às vezes não. Às vezes não, né? Às vezes a gente não identifica assim rapidamente. Isso foi há muito tempo, imagina. E eu como hoje, né, depois de muito tempo, porque eu só vim ser espírita aos 32 anos, então esse período todo, hoje o espiritismo me deu a bênção da compreensão disso, e sempre que eu posso eu faço uma oração para ele. Claro, né? com certeza. É uma lembrança, é um amigo querido que eu espero reencontrá-lo na espiritualidade. Carlinhos, nós chegando no final do bloco, mas pessoal, não esqueça, tá? Ligue no 0800 12 18 38, faça parte aqui do nosso grande clube, desta grande família, eu ia falar Caminho da Luz, mas não deixa de ser, né? Amigos da Boa Nova. Então, faça parte, nós precisamos muito de você. Vamos lá?